a eleição é de, no mínimo, 3 pessoas para compor esse conselho de administração. Os administradores precisam ser necessariamente acionistas. E claro que, como é um órgão de confiança, eles podem praticar atos que não são do interesse da SA. Ou pior, eles poderiam praticar atos que beneficiassem suas empresas ou a terceiros. Então, veja, o administrador presta contas dos seus atos. E se as contas dele não forem lá tão boas assim, por quê? Porque ele agiu de forma a contrariar o interesse da sociedade, ou ele se beneficiou. Ele pode ser responsabilizado. Ou seja, a SA pode entrar com uma ação contra ele. É a ação de responsabilidade. Isso aparece no artigo 158 e 159 da Lei de SA, que é a Lei 6.404 de 76. O problema é o seguinte: quem é que decide se ele vai ou não responder por uma ação judicial? Quem decide se vai propor ou não é a Assembleia Geral Ordinária. É ela que vai deliberar sobre as contas e sobre uma eventual ação. O problema é o seguinte: pode ser que a Assembleia tenha decidido para que ele realmente seja acionado. Só que, se os responsáveis pela execução dessa decisão não entrarem com a ação em, no máximo, 3 meses, qualquer acionista pode entrar com essa ação. Veja, ele não entra para proteger direito próprio, ele entra para defender o interesse da SA. Mas qualquer acionista só pode entrar com essa ação porque antes a Assembleia decidiu sobre isso, hein? Tudo bem? Então, primeira hipótese, a Assembleia decidiu, mas ficou inerte. E aí, qualquer acionista pode entrar com essa ação. O problema é se a Assembleia, por alguma razão, decidir que ele não cometeu nenhum ilícito, que ele não foi omisso em relação às suas atividades. Nesse caso, se a Assembleia decidir não ingressar com ação, os acionistas que tenham pelo menos 5% do capital social, podem entrar com a ação, apesar da negativa da Assembleia Geral. Mas você entendeu? Os acionistas só podem entrar em caso de inércia, quando a Assembleia concordou com a ação. Ou, se a Assembleia decidiu que não entra com a ação, e eles têm pelo menos 5% do capital social, podem eles mesmos entrarem com essa ação. Mas entendeu que o interesse é sempre da sociedade e não do acionista. Ele entra com a ação, mas em caráter de legitimidade extraordinária, ou seja, representando o interesse de terceiro. Deu para entender até aqui? Perfeito. Agora, o Conselho de Administração é responsável por eleger um outro órgão, os membros da diretoria. Quantas pessoas compõem a diretoria? Mínimo de 2 pessoas. Mínimo de 2 pessoas. E claro que pode ter muito mais do que isso. E claro que é comum até que exista. Veja, é possível ter o diretor de RH, o diretor financeiro. Enfim, eu posso dividir os diretores em pastas e em funções diferenciadas. O que faz a diretoria? A diretoria, de acordo com a lei, representa e executa as decisões da Assembleia. Mas deixa eu arrumar esse termo. O adequado seria não representa, mas sim presenta. Como assim? O diretor, ele não tem esse poder de decisão. Eu sei que dizer que alguém é diretor dá um certo glamour, é chique, vamos combinar.
dizer que é gerente já não é tão chique. Mas dizer que é diretor, vamos combinar que isso agrega um certo status. Mas o diretor da SA, ele não tem tanta liberdade assim para decidir. Ele só decide naquilo que foi atribuído a ele. Portanto, o diretor da SA, na verdade, ele torna presente a SA quando ele apresenta a sociedade numa ação judicial, por exemplo, e ele executa as decisões da Assembleia. Se a Assembleia decidiu que a SA fechada abriria seu capital, é a diretoria que vai viabilizar essa abertura de capital social. Percebeu? Então, apresentação e execução. Para quem que os diretores prestam contas? Para o Conselho de Administração. Afinal, foi esse órgão que elegeu a diretoria. Tudo bem? Joia? Perfeito? Agora, cuidado. Se por acaso não existir Conselho de Administração, por exemplo, nas companhias fechadas, quem é que vai eleger a diretoria? Ah, bom, a Assembleia Geral. E aí a diretoria acumula as funções, a função do conselho e a função da diretoria. Tudo bem? Isso é no caso de não existir o conselho. Beleza? Por fim, o último órgão é o Conselho Fiscal. E aí é bem fácil. O que é que ele faz? Ele fiscaliza as decisões de toda a sociedade. Esse órgão é composto por, no mínimo, 3 pessoas e por, no máximo, 5 pessoas. A existência dele é obrigatória, mas o trabalho dele é facultativo. Espera aí. O que eu quero dizer com facultativo é que depende da convocação dos acionistas, da convocação da Assembleia. Ele não trabalha de segunda a sexta no horário comercial, a não ser que nós estejamos falando do Conselho Fiscal numa sociedade de economia mista. Aí sim. Aí ele trabalha, de fato, mesmo que não haja a convocação, por causa do interesse público. Deu para entender? Tudo bem? Agora, o que é essa história de governança corporativa? Veja, a governança corporativa, ela surgiu em 1992, na Inglaterra, e a ideia inicial era recolher as melhores práticas de mercado. Era como se a gente fizesse um manual do escoteiro. O que é o melhor que a gente pode fazer pelo mercado? Foi isso que aconteceu em 92 na Inglaterra e depois, em 94, nos Estados Unidos. Foi isso que aconteceu. A ideia de reunir as melhores práticas de governança. O termo governança corporativa no Brasil não é lá muito adequado. É aquelas traduções que não são tão perfeitas assim ou tão bem feitas assim. Na verdade, quando a gente fala de governança corporativa, quem critica esse tema é Arnold Valde. E ele diz o seguinte: governança corporativa dá a ideia de corporação. E corporação, na história do direito empresarial, era um grupo de profissionais que eram reunidos por um determinado ofício. Então, talvez esse nome nos desse a impressão que a governança será feita por um grupo de profissionais, o que não tem nada a ver com a história. Na verdade, o que é chamado de governança corporativa é esse conjunto de práticas que dão maior segurança ao mercado, maior proteção ao investidor. Em 1999, no Brasil, foi criado o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E, a partir daí, nós tivemos a criação, a organização de uma listagem de regras que foi chamado de Novo Mercado Bovespa. O que é isso?
Na verdade, são essas diretrizes da governança corporativa, sugerindo